Ah, que saudade do meu México. Entra no Viajar Barato. São os melhores pacotes. Pacotes são inclusive com cruzeiros marítimos, cultura, gastronomia, histórias e praias para Guadalajara, Ribeira Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cidade do México. Viajar barato! E é quente mesmo. Mais caliente que pimenta. Viajarbarato.com.br. Especialista em México. Viajar barato. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania. E no programa de hoje nós temos um momento muito mágico e especial. É o fato deste programa estar sendo transmitido dos nossos estúdios na cidade de São Paulo, na capital paulista, direto para a TV Guarulhos, ao vivo. E quem faz parte dessa transmissão histórica conosco, nos estúdios da TV Guarulhos, é ela, que você muito bem conhece, Cássia Franco, a mulher e jornalista que é Franco até no nome. Cássia, como está você? Eu estou ótima, presidente Fernando Mauro Treza. Que maravilha poder estar inaugurando mais esse grande avanço da nossa emissora, juntamente com a TV aí em São Paulo, com o nosso querido amigo Fábio Pereira. E um convidado especial hoje, né, que você vai falar daqui a pouquinho, que também está junto. E claro, Mídia Cidadã, porque quem financia a cidadania é contra a baixaria. Eu estou super feliz de fazer parte desse momento tão importante para nós, emissora, canal comunitário. Parabéns, Fernando Mauro, nosso presidente, tanto da TV Guarulhos como também da ABCCom, Associação Brasileira dos Canais Comunitários. Bem, Cássia Franco, eu queria saudar você e dizer para você, talvez você não saiba, mas hoje é o aniversário de Dr. Sérgio de Azevedo Redó, aquele que jamais lhe deixará só, o nosso grande presidente da API, Associação Paulista de Imprensa. Ele esteve passando aqui no prédio que ele preside a entidade tem um prédio onde nós estamos, e ele passou aqui, en passant. Vocês acham, telespectadores e você, Cássia Franco, que eu iria deixar o doutor Sérgio Redó passar em brancas nuvens? A resposta é claro que não. Felipe, você no comando da câmera, vai abrir a câmera, porque eu vou pedir para o doutor Sérgio entrar aqui e apenas fazer um oi, uma saudação, doutor Sérgio. Vem aqui, por favor. Ao vivo, pode abrir a câmera aqui, por favor, Felipe. Se você pode falar um pouquinho mais alto, você vai ser capturado pelo meu microfone. E eu queria que você falasse. Ouvido, meu presidente. O senhor está num momento histórico em que nós fazemos uma transmissão ao vivo para a TV Guarulhos aqui. Estamos na TV Guarulhos ao vivo. Que lindo. Eu já vi com a nossa querida Cássia. Cássia Franco, exatamente. Cássia Franco. Franco até no nome. Franco até no nome. É um prazer estar aqui com você, Fernando. Aliás, eu tenho dito, não é, que o Fernando Mauro é o Roberto Marinho do século XXI. Eu não tenho dúvida. Você é um destemido, um homem determinado, que procura fazer o melhor para a comunicação desse estado, desse país. Tem avançado muito. Há 20 e tantos anos atrás, ninguém acreditava nas TVs comunitárias. Você foi, confiou, acreditou, investiu. E hoje são 72 canais aqui no estado de São Paulo, 129 no Brasil. E você, como presidente da ABCCom, e aqui ao lado do nosso Baldan, ilustre Baldan, que também é uma figura importante, está aqui sendo entrevistado por você. É um prazer estar aqui. E muito obrigado pelo carinho de nos atender. Eu vim aqui, eu entrei no estúdio só para te cumprimentar. Presidente, eu queria dizer que o aniversário é seu, mas a festa é nossa. É nossa. Uma alegria estar com você mais uma vez. Eu quero saudar o nosso caríssimo João Carlos Baldan, que é terapeuta. Baldan, uma alegria recebê-lo neste momento tão especial que fazemos uma transmissão ao vivo dos estúdios de São Paulo para os estúdios da TV Guarulhos. Fernando Treza, antes de mais nada, o prazer é todo meu, né? Eu acho que é uma participação histórica.
nas questões principalmente dos canais comunitários. Vivemos, eu creio, fundamentalmente nisso, eu na área da saúde, você na área do jornalismo e tantos outros nas suas áreas de missão de vida, que vivemos um momento histórico no ponto de vista universal da própria humanidade. Acredito sim que nós estamos em vários marcos de diferença do que já não nos serve mais e a chegada de um novo, de uma grande coisa nova, em que muitas coisas estão acontecendo, cada um nas suas áreas, né, específicas. Então, sim, na área da saúde, sim, e no canal comunitário, participando dessa transmissão histórica, como você mesmo disse, dessa TV comunitária, dos canais comunitários, da onde as informações saem da base rumo ao alto. Assim como se constrói as pirâmides, assim como se constrói os montes, os morros, assim como se constrói os edifícios e assim como se constrói as torres para se lançar os foguetes ao espaço. Muito bom. Agora, Baldan, se você me permite chamá-lo assim, pois não. Né? Baldan, eu queria que você conversasse um pouco conosco. Primeiro eu vou só organizar a questão operacional nossa. Nós estamos ao vivo e eu vou te ajudar aqui a distribuir os celulares. Essa nossa live diretamente na sua página. Pode ser? Pode, eu acho que já. Estou aqui ao vivo, você já conseguiu? Eu acho que já consegui, acho que já está compartilhado. Já está compartilhado? Então, se já está compartilhado, eu não tenho o que fazer. Aqui, ó, só compartilhar e já está compartilhado. Está compartilhado? Vamos checar. Vamos checar aqui. Porque olha só, pessoal, o programa dizem o seguinte, quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Então, nós vamos aqui organizar para que você entre, por favor, aqui na sua própria página, por favor. E eu já vou ler algumas participações do nosso telespectador. A Marcilene Rocha, ela diz o seguinte, ela está acompanhando diretamente de Minas Gerais e Tuiutaba. Ô, Marcilene, um grande abraço para você. O China, olha aí o China Araújo, está dizendo o seguinte, parabéns, amigo Fernando, sempre brilhante. E está aí também acompanhando conosco esta live. Eu queria até perguntar, já está na página sua? Deixa eu colocar aqui para você. Okay. Já está compartilhado, então, na sua página? Agora. Então, tá bom. Olha, eu quero aqui, inclusive, convidar, saber se eu posso convidar, sob o ponto de vista de tecnologia. Sim. Conversamos com o estúdio da Cássia. Eu queria informações, Felipe, depois da nossa equipe, se a Cássia continua nos estúdios da TV Guarulhos e se ela também quer fazer alguma pergunta ao terapeuta João Carlos Baldan. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você, Baldan, a respeito do seguinte tema. A terapia, eu vou citar uma delas, que é a questão da acupuntura, porque você é acupuntor, que é uma palavra um pouco mais nobre para a palavra acupunturista, quer dizer, uma palavra mais diversificada. Ela tem origem nos países ali asiáticos, né, notadamente na China. Sim. E elas eram, vamos chamar assim, desenvolvidas em algum momento, por exemplo, durante o governo de Mao Tse-tung, para levar saúde para a população. Você não tinha naquela época uma série de postos de saúde, hospitais e médicos, e as pessoas elas eram tratadas de acordo com a medicina tradicional chinesa, ou seja, entre elas a mais poderosa, a acupuntura. Uhum. E eu queria que você nos relembrasse um pouco, se eu estou falando alguma bobagem, você me corrija, por favor, e nos contasse um pouco de como é que se desenvolveu a acupuntura, do que ela é capaz de fazer na vida do telespectador que nos acompanha, e como é que foi o caminho para ela chegar no Brasil. A gente está conversando sobre ela num programa de televisão. A história é um pouco longa, viu, Fernando? Mas resumindo. Telespectadores, resumindo. Na verdade, assim, se a gente for começar a querer explicar a origem da acupuntura, aí a coisa fica mais complicada ainda. Né? Como é que a ciência, do ponto de vista empírica, do ponto de vista ocidental, como é que a ciência se desenvolve? Observa-se o fenômeno e aí depois, se ele se repete, cria-se uma lei e aí a partir disso essa lei é estabelecida ou instituída. Obviamente que há 5.000 anos atrás não tinha essa visão empírica do próprio desenvolvimento da ciência. Então a acupuntura sim foi desenvolvida no continente asiático, sobretudo na China, e há 5.000 anos que ela existe. Como é que era escrita? Você pode perguntar, como é que era escrito? E as agulhas de metal, como é que se não tinha processo de usinagem?
Como é que pegava um galho, pegava um Galho? Te dou mais uma chance. Que mais? pegar um galho, você... Espinha espinho. de peixe ou espinha de plantas. Ou espinho de plantas. E Isso. utilizava-se isso, lascas de árvore, de casca. Porque, na realidade, o importante é você pressionar determinado ponto. Estímulos em Estímulos em determinados Exatamente. pontos. E aí eu digo isso porque eu já fiz acupuntura. Quem está nos acompanhando agora, provavelmente, em algum momento já fez acupuntura. Sim. Cada ponto nosso corresponde a um órgão vital do nosso corpo ou alguma área importante da nossa vida. Então, por exemplo, vê se eu estou enganado, mas pelo menos dizia para mim o meu acupunturista. Então tem um ponto aqui que é bem na testa, que era o ponto do sono, vamos chamar assim, do sono profundo. Ali, realmente, quando colocava a agulha, você praticamente desmaiava. É mais ou menos... Esse é um dos pontos que eu estou falando para você. Eu não gosto dessa... Lá do céu, teve uma coisa... Porta do céu. Porta do céu, isso, tinha uma coisa assim. É o Wintan. É o Wintan que fica bem no meio das sobrancelhas. E tanto é verdade que eu já ouvi falar, lógico que eu nunca vi, mas existe gente que acaba por ser, entre aspas, sedada, sob o ponto de vista da acupuntura, a palavra não é sedada, a palavra é... Anestesiada. Anestesiada, exatamente. Sob o ponto de vista da acupuntura, em determinado ponto que você chega ali com a agulha, a pessoa não sente dor e ela é capaz até de sofrer uma intervenção cirúrgica somente com a acupuntura. Eu sei que isso não é usual, mas é possível. Sim. Inclusive eu tenho livros em casa em que tem uma capa de um menino fazendo uma cirurgia torácica, que é muito grave, inclusive atendendo uma cirurgia no coração, e ele é absolutamente acordado, né? Para se chegar a esses pontos, deve-se ter vários estímulos do ponto de vista elétrico, né? Você estimula eletricamente vários pontos ao mesmo tempo, para que haja uma saturação do hipotálamo, principalmente. E aí você pode fazer intervenções cirúrgicas e o paciente acaba não sentindo tanto. É uma analgesia, na verdade, não é anestesia, não é a palavra certa. A palavra certa é analgesia, ou seja, a tirada da dor, não sentido da dor. Mas voltando ao que você havia falado sobre a origem da acupuntura e até a chegada de Mao Tse Tung, a acupuntura sempre foi aprendida, o que a gente fala, né, nas tradições, de boca a ouvido. O que significa isso? O avô explicava para o neto, o filho fala o pai para o filho. Então só no ouvido, não tinha escritos. Era uma tradição que se falava, e muito ligada ao chamado clássico do livro da acupuntura, o Imperador Amarelo, que até então, naquela época, era tido como o representante do céu na Terra. O imperador era ele era a manifestação de Deus na Terra, então ele era reverenciado como tal. E o amarelo é a cor do sol, é a cor do meio, é a cor da sabedoria, é a cor do ouro. Então o Imperador Amarelo era um grande sábio, representante de Deus na Terra, e o grande livro clássico fala sobre a conversa desse Imperador Amarelo com o seu médico Qipô. Ele começa a conversar com ele e fala assim, como é que é essa maravilha colocar essas agulhas e a pessoa tem saúde? E o Qipô começa a responder isso. Em relação a essa conversa, esse é um grande clássico dos acupunturistas, chama-se Ling Shu, né? O livro do pivô, ou da agulha pivoteante. A partir disso, quando se chegou na Revolução Cultural de Mao Tse Tung, toda a questão do império foi abolida da face da terra, né? Principalmente na China. Todos os símbolos da monarquia. E os seguidores do império até, né? Os seguidores do imperador, eles eram aniquilados, perseguidos. O taoísmo foi proibido, como é até hoje na China. O taoísmo é proibido na China. E a base da acupuntura tradicional, a acupuntura tradicional chinesa que nós fazemos, que nós defendemos, que nós ensinamos, é ligada ao Imperador Amarelo. Então, com este choque cultural, a verdadeira acupuntura acabou se restringindo a pequenas áreas muito distantes dos centros. Áreas rurais. Bem rurais e bem distantes. Mas então, desculpe, mas o Mao Tse Tung proibiu a acupuntura? Olha... Não. Ou ele não utilizava dela para você poder tratar milhões e milhões de pessoas? Tem um capítulo bastante interessante que vale a pena nós discutirmos e apresentarmos aos nossos telespectadores. Chiang Kai-shek, que foi o último
General. os generais, antes do Mao Tse Tung, Chiang Kai-shek, o filho dele tinha uma empresa representante de laboratórios alopáticos na China. Tá. E a acupuntura, nesse período, chegou a ser proibida na China. A prática Com da Chiang Kai-shek. acupuntura foi proibida perto lá da vivência do Chiang Kai-shek. Com o Mao Tse Tung voltou a acupuntura, ela voltou sim, e aí o Mao Tse Tung olhou e falou, olha, isso funciona e realmente eu quero levar isso para o SUS aqui do Brasil, vamos levar para os hospitais públicos. Isso, exatamente, para os postos de saúde. Só que pros o que hospitais. aconteceu? Com a perseguição dos seguidores do imperador e também dos seguidores do taoísmo tradicional, do taoísmo verdadeiro, se ensinou uma acupuntura de terceiro mundo, uma acupuntura de tirar sintomas. Né? Ah, tá com enxaqueca, faz pontos tais, tá com gripe, tais pontos, pneumonia, tais pontos. Né? Uma acupuntura fast food, Sintomatológica. só para tirar o sintoma. Para tirar o sintoma, ou seja, alopatizaram a uma medicina tradicional chinesa que é muito mais ampla do que simplesmente retirar o sintoma, que é essa acupuntura que nós praticamos. Agora vamos lá, e como é que você, em algum momento, trouxe essa acupuntura a mais tradicional, vamos chamar assim, a mais pura, para o Brasil? Quem são os primórdios aí a trazer? Essa é uma grande discussão e até hoje, né, alguns acupunturistas brigam entre várias escolas. Na época do imperador tinha isso aqui, em 1800 e pouco? Não. É um fenômeno do século XX. 1920 chegou aqui, em 1920 chegou o Kasato Maru Aí com os japoneses. com os japoneses, mas tinha grupo de chineses ali. Junto, tá. Ali foram os primeiros imigrantes chineses que começaram a trazer a acupuntura que foi praticada entre, que eu não gosto de falar essa palavra porque, né, me parece um tanto quanto pernóstico, um tanto quanto de gueto, né? Essa coisa muito, não é gueto, né? Mas enfim, eram os núcleos de chineses que se mantinham isolados, eles praticavam acupuntura entre eles, a partir de 1920. Ganhou um grande impulso a partir de 1958, com a fundação da Associação Brasileira de Acupuntura, pelo Dr. Evaldo Martins Leite, que é o meu acupunturista até hoje e meu professor. Eu me formei com ele, tenho essa honra de formar com ele, que junto com Frederico Spetti, que era um massoterapeuta, que mais tarde se formou em fisioterapia e estudou acupuntura, com ele, esses dois fundaram a Associação Brasileira de Acupuntura. O Frederico Spetti estudou diretamente com a linhagem do Soulier de Morin. Quem é o Soulier de Morin? Soulier de Morin foi um embaixador que foi da França em Beijing. Ele foi embaixador em Beijing. Aí começou a olhar o pessoal colocando... Então ele foi embaixador da França em Beijing. Que é Pequim, que é a capital da China. Da China. Começou a colocar... O pessoal colocava agulha nas praças públicas. Aí ele olhou e ficou louco com aquilo. Ele falou, bom, eu preciso aprender isso, né? Como é que se trata a doença com isso? Ficou lá anos estudando. Inclusive se formou como médico chinês. Chegou para o Ocidente, começou a ensinar a todos os médicos da França. E parece que é uma sina, né? Todos os não médicos acupunturistas, que é o meu caso, por sinal, se tornaram os melhores acupunturistas, os acupuntores de verdade, e acabaram sendo perseguidos depois pelos médicos da medicina oficial. Uhum. Então, Soulier de Morin foi lá e ensinou vários médicos franceses, e por conta disso ele foi proibido depois, que eles aprenderam, obviamente, a fazer acupuntura, ele foi proibido de fazer acupuntura, inclusive foi até preso, né? E perseguido. Junto com o Soulier de Morin, várias pessoas começaram a praticar essa linha mais tradicional, porque o Soulier de Morin foi a pessoa que colocou o número nos pontos. P7, P9, CS7, CS6, hoje a gente sabe tudo por número e letras, mas na verdade tem um nome chinês. E a acupuntura, todos os pontos, são mais de 365 pontos que temos no corpo humano, eles são nomes poéticos. Porta do céu, alegria de viver. Tem vários pontos poéticos, com nomes poéticos que indicam a atividade daquele ponto. E quem numerou esses pontos foi exatamente o Soulier de Morin. E o Soulier de Morin
teve um discípulo, que é o Frederico Spetti, que junto com o Dr. Evaldo Martins Leite fundou a Associação Brasileira de Acupuntura, da qual Isso em São Paulo? Em São Paulo? São Paulo, aqui na Batatais, aqui nos Jardins. Olha que história maluca, que interessante. E aí isso. eu me orgulho... Olha o que eu quero dizer, diferente no sentido de que você tem uma tradição milenar chegando através de um francês que fica, vamos chamar assim, entusiasmado em ver a prática da acupuntura nas ruas públicas, aí vai trazer isso para o Ocidente e você tem aí a intervenção de um brasileiro que traz isso para o Brasil, né? E que aliás, foi no Salutos, ele foi umas 3, 4 vezes, Dr. Evaldo Martins Leite. Desculpa, tem que idade? Ele está com quase 88, 89. Olha que legal, e faz parte da história da testemunho vivo. Olha Testemunho vivo, Dr. Evaldo Martins Leite. E é um amigo pessoal, eu faço acupuntura com ele até hoje, eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim, nós temos uma grande afinidade. Aliás, eu me tornei acupunturista por conta dele, né? Eu me tornei um acupuntor por conta dele. E a gente aprendeu esse raciocínio. E tem uma escola chamada chinesa e tem a escola francesa. O pessoal fala, essa é a escola francesa. Sim, a escola francesa... Quer escrever? Quer que eu assine aqui? A escola francesa é mais chinesa do que a escola chinesa da acupuntura aqui no Brasil. E aqui no Brasil, não só a acupuntura, mas a terapia frequencial, as pesquisas ortobiomoleculares, as medicinas ditas alternativas, o Brasil está na ponta de lança, buscando vários outros conhecimentos. Nós estamos na frente de muitos países, inclusive da China, Estados Unidos, diria que equiparado com a Alemanha, talvez equiparado um pouco com a Espanha, mas o Brasil em terapia neural, em terapia ortobiomolecular, em acupuntura, na terapia frequencial, na medicina quântica, na física quântica, o Brasil está na ponta. E por que surgiu o Salutos? É exatamente por conta disso. Você quer fazer a pergunta? Sim, eu quero aproveitar, eu vou avançar um pouco na questão da medicina ortomolecular. Ortobiomolecular. Ou ortobiomolecular, porque a gente também ouve falar, mas não entende exatamente o que é. Eu já ouvi em alguns momentos que você tem, por exemplo, um fio de cabelo que ele é avaliado, e só com a avaliação do fio de cabelo, a medicina ortobiomolecular diz o seguinte, você está precisando de tal sal no seu organismo, você está precisando de tal nutriente, tal vitamina, vou fazer para você um composto aqui, que imagino que deva ser daquelas farmácias de manipulação, fala, toma isso aqui que você vai mudar a sua vida. E você estava me contando que já está mais avançado do que você analisar o fio de cabelo, que isso é coisa dos anos 90, né? No começo dos anos 2000. O que temos? Conta um pouco para a gente sobre a medicina ortobiomolecular e o que existe de mais avançado para tratar as pessoas. Eu quero também perguntar, veja lá a produção, o Neto, se a Cássia também quer fazer alguma pergunta, aproveitando a presença do nosso terapeuta João Carlos Baldan, que é uma das referências em terapias aqui no Brasil. A terapia neural, já vai explicar para a gente como funciona a terapia neural, a questão da acupuntura, ou seja, tudo aquilo que vem te curar sem te envenenar. Porque tem gente que cura envenenando, né? Muitas vezes a medicina dá um determinado remédio, fica bom numa coisa, mas estraga o estômago. Aí arruma o estômago, mas prejudica tal coisa. Mas vamos falar um pouco depois dessa política que está por trás da saúde internacional. Se a Cássia quiser fazer pergunta, né, tu está aberto para ela também. E para você, telespectador de Guarulhos. Eu vou deixar um telefone. Bosta para mim aqui isso, o WhatsApp, por favor. É o 9719-2266. É isso? Exatamente. Vou repetir. 97719-2266. 9 na frente, 7719-2266. Você pode mandar uma pergunta para o terapeuta João Carlos Baldan e a gente vai falar aqui bastante sobre a questão da terapia ortomolecular, da terapia no que diz respeito às
inovações que existem hoje para cuidar da sua saúde. Vamos lá, eu queria que você me falasse um pouco sobre a medicina ortobiomolecular. Bom, como você falou, né, a ortomolecular, na verdade, ela é um pouco mais antiga e começou a fazer a avaliação da saúde por intermédio dos minerais, vitaminas. Está se retornando hoje a medicina atual, como a proposta do Salutes em 2000, quando a gente começou com o programa, é exatamente isso, ligar as medicinas tradicionais às coisas mais modernas que estão acontecendo. O que são as medicinas ancestrais? A medicina ayurvédica, a chinesa e a tibetana, por exemplo. Visam reequilibrar o indivíduo para que ele não adoeça. A doença vista por essas medicinas não é algo que deve ser combatido, né? Colocar os tanques de guerra, vamos bater, vamos tomar remédio para isso, para aquilo outro, que é uma visão de Pasteur, né? Que é uma visão da alopatia, de guerra. Não, não é guerra. O sintoma, a doença, é algo positivo que está estimulando para que você volte com o seu organismo à sua cura. Hipócrates falava, como o Dr. Laí Ribeiro vem falando, mas a fase do Hipócrates é que faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Então está se buscando o que as medicinas ancestrais já falavam com os recursos atuais. Isso começou com a ortomolecular. A ortobiomolecular faz umas avaliações... Mas isso que eu te falei do cabelo existia mesmo? Existe até hoje. Existe até hoje. O que acontece é que novos equipamentos, novas máquinas, a gente faz cursos de biorressonância e de física quântica, que defende o quê? Tudo no universo é vibração. Mas isso quem falava? Hermes Trismegisto no Egito há 5.000 anos atrás. Tudo é vibração no universo. Você vibra, essa mesa vibra, esse celular vibra, como é que é o nome do... O Meireles está vibrando lá, o Fábio está vibrando, todo mundo aqui no estúdio, cada um tem a sua vibração, os objetos têm a vibração, cada órgão tem a sua vibração, cada célula tem a sua vibração. Os chineses falavam disso. O fígado tem tal frequência, tal energia, o rim tem tal energia, o estômago, o baço pâncreas, vesícula, pulmões e etc. A ciência está comprovando o que os chineses falavam antigamente. Ou seja, cada um tem a sua frequência. Hoje há equipamentos em que você avalia por frequência, individualmente, como é que essa pessoa está. Como é que o fígado está, como é que o rim está, como é que está. Se está faltando energia aqui, se está faltando energia lá, se está faltando mineral, se está faltando vitamina. O que se fazia com o fio de cabelo lá longe para os Estados Unidos, hoje se faz no consultório. Por questões mecânicas, com aparelhos mecânicos e aparelhos eletrônicos. Isso é a grande saída, é o grande futuro da medicina chamada ortobiomolecular, que utiliza inclusive de componentes, remédios, entre aspas, né? São líquidos frequenciais, que têm frequência, que têm vibração para você poder tratar determinados tipos de patologia. É isso que está no atual momento. O que busca? O equilíbrio da pessoa, principalmente desintoxicação. Nós estamos vivendo muito mais graças à alopatia e também graças à indústria farmacêutica, sim, só que estamos ficando caquéticos. O ideal é envelhecer com saúde, morrer bem, não é para morrer internado, entubado, uma qualidade de vida horrível nos hospitais. Isso não é morte digna de ninguém. O bom é morrer dormindo, dizem aí, né? E com saúde, sem sofrimento. E com saúde. E sem sofrimento. Com a cabeça boa. Sabe? Né? Não adianta você viver 120 anos, dependendo para andar, dependendo para ir no banheiro, não consegue comer, não consegue pensar, ser um caquético. Não adianta. O Temer falou que nós vamos viver 140. Os chineses falam que nós temos, na verdade, as nossas idades são de 120 anos. Dr. Evaldo Martins Leite. Cada período são 30 anos. A maturidade começa aos 90. Eu estou longe disso ainda, você também. Olha aí. Bem mais longe. Então Começa nós estamos aos 90. longe da maturidade. Então 30 anos seria a infância, de 30 a 60 a juventude. O doutor Evaldo está chegando na maturidade agora. Está chegando na maturidade. Aos 90 anos, perto olha dos aí. 90, perto dos 90. Eu vou pedir para a produção, para a gente colocar, vou chamar a Cássia Franco, e vou pedir, Neto, para a gente também transmitir agora pelo jornal Guarulhos Hoje, que é nosso parceiro nas transmissões de live da TV Guarulhos, para a gente também colocar este material à disposição de toda a cidade de Guarulhos e de todo o internauta do Brasil e do mundo. Cássia Franco, você está acompanhando esse nosso bate-papo a respeito das terapias mais importantes para fazer bem à sua saúde?
Graças a Deus temos essa rica oportunidade agora de estar ao vivo transmitindo tanto dos nossos estúdios em São Paulo, que fica na API, Associação Paulista de Imprensa. Quero aproveitar a oportunidade e desejar muita saúde, muita alegria, mais sucesso ainda para o nosso querido Sérgio Redó, ele que é o presidente da API. Parabéns, querido. Deus abençoe e proteja grandiosamente você e a toda a sua família. Em relação ao João Carlos Baldan, esse queridíssimo que está falando sobre acupuntura, nós sabemos que a acupuntura ela é uma técnica que traz a normalidade, o corpo humano de uma maneira natural dele voltar a funcionar normalmente. Minhas duas perguntas são: a primeira, a acupuntura ela é eficaz em todas as doenças e se existem locais mais ou menos perigosos para se utilizar as agulhas? Eu já fiz acupuntura. Consegui, há muitos anos atrás, aí, eliminar muitos quilos e também tirar a dor nas costas. E a agulha era colocada em umas regiões assim, um tanto quanto que eu ficava preocupada, como na coluna. Então essas são as minhas duas questões. E aí, doutor Baldan, é possível realmente, inclusive, ajudar na questão da dor nas costas? Dor na coluna da Cássia? Eu agradeço muito, viu, Cássia Franco. Eu agradeço primeiro pela sua lisonjeia, pelos seus lisonjeios que você fez a mim, muito grato, e pelas duas questões absolutamente importantes. A acupuntura tradicional, essa que nós praticamos, Cássia e telespectadores, na verdade, ela é para equilibrar o ser humano como um todo, independente da queixa. A pessoa vem porque tem dor nas costas, porque tem insônia, porque tem enxaqueca, porque tem problemas psicológicos, tem problemas fisiológicos, e a acupuntura pode ajudar e muito. Vou primeiro responder a primeira tua questão. Todas as doenças podem ser tratadas com acupuntura? Sim, todas as doenças podem sim ser tratadas com acupuntura. Agora, o que a gente tem que ter cuidado, e é importante ressaltar, a acupuntura ela pode ser a principal terapêutica, pode ser uma terapêutica coadjuvante. Ela pode curar, sendo ela a principal terapêutica, ela pode ajudar e muito e curar várias doenças. Em doenças mais graves, ela pode se unir, e aí pode ser a tudo: a alopatia, a fitoterapia, a homeopatia, ao pai de santo, ao benzimento, a qualquer outro tipo de tratamento, como terapia chamada coadjuvante. Nos casos de câncer, por exemplo, eu já tive vários pacientes que faziam quimioterapia, chegavam no consultório, sentavam na maca, Fernando, Cássia e telespectadores, com o balde de lixo sentado na maca, com o risco de querer vomitar ali. E depois de 20, 25 minutos, a pessoa sai de lá e fala assim: olha, eu estou com uma fome, eu vou comer um macarrão com tomate agora. E ia comer. E esse caso é de uma enfermeira que trabalhava num consultório de oncologia. E ela fazia os seus próprios exames, e quando fazia acupuntura, os marcadores tumorais caíam drasticamente. Por quê? Porque fortalecemos o indivíduo. Não estamos lá para combater o câncer, não estamos lá para combater determinadas coisas, estamos lá para fortalecer a pessoa para que ela passe por aquele problema. Se aquele problema existe na vida da pessoa, é para trazer a ela a sua própria missão de vida, o que a gente sempre fala, né, Fernando? Em relação à dor nas costas, a analgesia por acupuntura é uma das coisas mais fáceis de fazer. Eu recomendo sim a acupuntura. Não há pontos perigosos. Às vezes existe uma certa campanha por determinados grupos de interesse e fala: a acupuntura pode matar. Ah, pode? Então me fale aqui, né? Jornalista? Qual é o ponto pode? Não, quem matou? Quem matou? Quem matou? Existem alguns acidentes que chama pneumotórax, em que a agulha penetra o pulmão e perfura o pulmão e não chega a matar, mas perfura o pulmão e dá um pneumotórax, e é complicado, mas enfim. São casos raros, e quem fez isso foi um médico que praticou esse acidente. Então, pensa aqui comigo, vamos raciocinar. Para perfurar o tórax tem que ser uma agulha que vá muito profundamente. Desse tamanho. E normalmente as agulhas elas ficam na superfície. Exatamente, ótimo. Exatamente essa a questão. E principalmente a superfície já é o suficiente para a gente trabalhar. A acupuntura chinesa aprofunda mais. A nossa francesa é mais superficial, ela é mais sutil, ela é mais de sensibilidade, né?
Agora, em relação ao perigo, ainda em relação a isso, basta imaginar, você tem ideia de quantas sessões de acupuntura, Cássia, são feitas no mundo por dia? Milhões a bilhões. Imagine aqui quantas sessões de acupuntura são Tá realizadas. agora. Agora, nesse momento. E quem na morreu? China, no Japão. Quem morreu? E quem matou? Quantos casos tem? Tem 2, 3 casos em que a gente sabe. Às vezes Na 4 história? casos, na história do mundo. Teve uma pessoa, tem um ponto aqui, VC17, Cássia, que é na linha do mamilo. É bem aqui no centro. Se você apertar e achá-lo, é um ponto dolorido. A gente normalmente faz, chama-se VC17. É um ponto para todo o sistema cardiorrespiratório. Eu geralmente faço esse ponto. Teve uma pessoa que foi colocar uma agulha ali, colocou a agulha e a pessoa tinha um buraco no externo, porque nós temos um osso aqui, isso aqui é bem, né? É osso mesmo. Ele tinha um buraco, um problema de nascimento, e a agulha passou nesse buraco e pegou a aorta. Quer dizer, o cara teve toda, né? Morreu? Morreu, né? Porque furou a aorta, era o jato que sai de sangue aqui perto do coração, chegava lá a quase 20 metros de longe, e não conseguiram estancar, e esse é um dos casos, né? Mas você pode contar nas mãos. Mas são casos, os 4 né? da história. É a história. Quantos morrem só na mesa quando vão fazer a. Como é que chama? A cirurgia. Vai fazer a cirurgia, ele tem que ser sedado, né? Ele tem que ser. Passar por uma. Anestesia. Quando fazem aquela anestesia que o pessoal tem medo, os mais antigos, anestesia geral, porque tem medo de não voltar. Pois é. Porque aí não é um caso ou outro, aí são alguns milhares, infelizmente, na história da humanidade. Aí é que é a questão que a gente muda, a questão da terapia, do terapeuta, do médico e do paciente. Não estamos falando mal nenhum, nem do terapeuta, nem do médico, mas são Sim. coisas que acontecem. Não, que aonde acontece mais, é numa mesa de cirurgia que a pessoa tem mais chance de não voltar, uma maca para fazer uma acupuntura, né? Não, mas é exatamente, a nossa proposta é exatamente essa, Fernando, é discutir a questão da ótica, né? Quer dizer, na questão médica, meu filho é médico, eu gosto dos meus médicos, são meus amigos. Há 10 anos eu entrevisto médicos que acabam se tornando meus amigos. A gente discute de igual para igual. É uma carreira maravilhosa. Eu tenho muito orgulho do meu filhote ter seguido essa grande carreira. Eu acho que é uma carreira maravilhosa. E na questão da medicina, é como a ótica da sociedade integra ou enxerga esse tipo de coisa. A medicina tem que se abrir para se unir na multidisciplinaridade. O mundo hoje já não pode mais caber entre muros em que você é dono do conhecimento ou eu sou dono do conhecimento. A internet veio para acabar com isso. A internet está acabando com isso. As informações vêm de baixo para cima no mundo inteiro, em todas as áreas de atuação. No jornalismo, na política, na saúde, na educação, né? Tem muita coisa acontecendo, deve-se mudar os grandes paradigmas, essas crenças todas do passado devem ser derrubadas. Uma das coisas é que o médico sabe tudo e eu sou o idiota que vou receber e vou obedecer o que ele fala. Hoje tem que se discutir com o paciente, como eu faço na clínica, que tipo de abordagem e tratamento nós vamos fazer. Não adianta o que a gente chama, se o paciente não adere ao tratamento. Não adianta. Se você não falar, bom, você vai fazer 30 sessões de acupuntura, porque o cara fizer 3 e depois quiser ir embora, não vai adiantar nada. Ou ele foi no médico, o cara falando, você tem que tomar 30 comprimidos, ele toma 5. Não resolve. Ele vai falar porque o médico mandou, porque aí, o médico mandou, ele vai fazer. Mas se eu falar, ele não vai fazer. Agora deixa eu te fazer uma observação, fazer uma pergunta aqui. Você estava me falando de casos em que você fala que a acupuntura é o tratamento principal ou às vezes é acessório, né? Coadjuvante. Eu vou te fazer aqui uma observação em relação à questão da hipertensão arterial. Ótimo. Isso me parece que tem a ver com uma questão de equilíbrio do corpo em relação aos órgãos entre si. E eu não sei, mas eu algumas vezes quando fiz acupuntura na época que eu estava buscando esse equilíbrio da hipertensão, me parecia, não sei se eu estou aqui viajando, mas que entre uma agulha e outra, você sentia um campo energético. Sim. É isso mesmo? Sim. E nesses casos, por exemplo, de acupuntura, lógico que a pessoa toma um remédio para o remédio alopático, né, para a hipertensão. Mas nesse caso, especificamente, a hipertensão, como é que funciona a acupuntura? Vai bem? Olha, excelente pergunta, Fernando, pelo qual eu vos agradeço. Eu tenho vários casos de tratamento de hipertensão com muito sucesso.
Muito sucesso. Não é pouco não. 9 em 10. Por quê? Primeira coisa, nós temos... É meio complexo a relação de órgãos e metabolismo. Nós temos programas que eu já fiz isso e quiçá a gente pode vir apresentar novamente aqui para o nosso público. É que existe um relacionamento entre órgãos. Então o rim, a grosso modo, o rim gera o fígado, que o fígado gera o coração. Só que o rim reprime o coração. Em termos de elemento, a água alimenta a madeira alimenta o fogo. Em termos de elemento, rim, água apaga o fogo. Fogo é o coração? Fogo é o coração, água é o rim. Tá. O que eu faço? E a madeira? Madeira é o fígado. Fígado. O que eu faço num tratamento de depressão? Baixar a raiva desse cidadão contida. Baixar o fogo. Baixar o fogo, que tá por intermédio do fígado, baixar a madeira, baixar o fígado e estimular o rim, que é água. Tá. O que a alopatia faz? Dá um remédio para diurese, aumentar a diurese, que é o quê? Enfraquecer o rim. Tá? A diurese enfraquece o rim. O remédio diurético é para bater. Tá certo, o raciocínio médico tá certo. Eu tiro o líquido, eu esvazio, aí o coração tem que trabalhar menos. Mas é trabalhar lá na ponta. O que eu preciso fazer é ter um rim funcional, que tenha bastante água no organismo, mas um rim funcionando para baixar a quantidade de fogo e baixar a questão emocional que faz com que aumente essa pressão arterial. Outra coisa é a reforma alimentar, baixar sódio, tirar o sal da comida, mas o sal branco e usar o sal do Himalaia, usar óleo de coco, usar determinados tipos de alimento que façam que esses órgãos estejam nutridos, bem funcionais e que não reprima como um diurético que enfraquece o rim e obviamente ele vai ficar dependente desse medicamento sem resolver o problema. Além do que a hipertensão, como todas as outras patologias, a não ser que você tenha um acidente ou você come uma feijoada ou um prato estragado, se você não tiver um acidente físico, uma coisa externa, 90% das patologias elas são de origem interior, ou seja, psicossomática. Eu vou convidar você, telespectador, a ligar e participar deste programa especial em que nós estamos debatendo uma série de terapias com o Dr. João Carlos Baldan. 97719-2266. Vou repetir para você, é o 9 na frente, 7719-2266. Você pode mandar sua mensagem e fazer perguntas pelo WhatsApp ou até na nossa live do Facebook. Eu quero mandar aqui um abraço também para a Mundinha Silva, a Zélia Araújo dos Santos e para a Rita Auxiliadora. Todos aí mandando um abraço para João Carlos Baldan. Agradeço, muito obrigado. Eu quero agora, João Carlos, também te fazer aqui uma pergunta. Quando a gente falou sobre hipertensão, a gente sabe que boa parte da população sofre deste mal. E um outro mal que acomete a população é a questão da diabetes. Uhum. Então, você tem aí duas coisas. Hipertensão e diabetes atinge boa parte das pessoas que têm algum tipo de doença. Seja por conta da hereditariedade, seja por conta da alimentação, né? Hoje é uma alimentação que tem muito sódio de um lado e muito açúcar do outro. Uhum. Eu queria falar um pouquinho com você sobre essa política internacional. A gente está vendo aí uma grande luta contra os transgênicos. Estamos vendo uma grande luta de alguns setores da sociedade contra aqueles vamos chamar assim, insumos que colocam na agricultura, os agrotóxicos, para poder deixar pretensamente aquela comida, né, livre de determinados insetos, então tem que ter agrotóxico e tudo mais para aquela comida crescer bem. E isso me parece que acaba fazendo muito mal para a vida das pessoas. E você, em algum momento, me contava um pouco dessa grande lógica oculta que diz o seguinte: olha, agrotóxico na comida faz com que o sujeito precise de um médico. Aí ele vai e alimenta a indústria farmacêutica. Aí, se o sujeito também morre, acabou o assunto. Então ele tem que ficar meio que
Meio vivo, meio morto. Na sobrevida ali para ficar consumindo remédio e consumindo também esses remédios que vão deixar ele nesse estado de letargia. Eu lhe pergunto, quando a gente olha isso sob o ponto de vista global, tem uma lógica, infelizmente, uma lógica perversa nisso que você está falando. Na época da minha avó, a gente estava falando de 35 anos atrás, a alimentação ela tinha uma qualidade. Imagino que também na época da sua avó, sei lá, 45 anos atrás, 50 anos, você não se via comendo, ou, por exemplo, o ovo que não fosse um ovo de granja, né? Você não se via comendo, por exemplo, determinados legumes ou verduras que tivessem cheio de agrotóxicos no meio para fazer mal para você. Mas hoje me parece que desde o alimento que, entre aspas, que é aquele que está disponível na prateleira do supermercado ou na feira livre, até aquele que é industrializado, isso não tem nem discussão. Quer dizer, o industrializado, você vai ler ali os ingredientes, você vai ver um monte de sódio altíssimo, você vai ver determinados... e ninguém nem esconde isso, quer dizer, coloca lá realmente coisas que a gente sabe que fazem mal para as pessoas. Quer dizer, me fala um pouquinho sobre essa lógica perversa que insiste em querer dominar a vida das pessoas. Quer dizer, tem saída para isso? Porque você tem que ir no supermercado de qualquer jeito. Como é que ele faz para evitar isso? Eu quero aqui, com a sua permissão aqui, cumprimentar a Miriam Areal, doutora Miriam, colega, a Rita Auxiliadora também, estão cumprimentando aqui pela minha página do Face. Essa indústria perversa que a gente chama da indústria da morte, né? A indústria da morte é exatamente o oposto do que a gente defende aqui. Existe sim uma indústria de insumos, né, que quer colocar as sementes transgênicas que falam que não é mal. Obviamente que faz mal. Nós estamos buscando um reequilíbrio natural orgânico por intermédio de água de qualidade, alimentos de qualidade, viver em harmonia, com paz, amor, felicidade, tranquilidade. Essa é a nossa meta. E aí você entra com uma substância que tem uma modificação genética que ninguém sabe o que é e no que vai dar no consumo a médio e longo prazo. Hoje sabe-se que os transgênicos geram câncer, sim. Já tem pesquisas comprovadamente que geram câncer, sim. Tem um candidato a presidente que falou que os agrotóxicos não fazem mal. Ele pode levar para casa dele os agrotóxicos, né? Dá para os filhos dele, ele tomar os seus agrotóxicos sozinho. Porque os agrotóxicos fazem mal, sim. São venenos para matar insetos. Os insetos são biologia viva. Você está na sua casa, pega um pedaço, uma colher de manteiga e coloca no chão da sua casa. Manteiga não, margarina. Veja se vai algum bicho lá perto. Nem barata chega perto da sua manteiga, da sua margarina. Porque aquilo é plástico. E você quer saber se um alimento é bom? Ele tem que embolorar, ele tem que ter bactéria, ele tem que mofar. Porque tem que ter vida. E se você está usando um produto que mata um bicho na planta, vai fazer bem para o teu organismo. Então eu sugiro que essas autoridades que defendam esses projetos façam o consumo próprio deles. Eles que o façam. Agora deixa eu te perguntar. Peraí, deixa eu acabar de terminar. Eu quero saber, peraí, traz água aqui, filho, traz aqui. Eu quero saber o seguinte, como é que a gente consegue fazer para, de alguma maneira, vivendo na sociedade moderna, no século XXI, na sociedade que tem um supermercado por esquina, como é que a gente consegue evitar o alimento transgênico e evitar esses remédios, esses alimentos que são todos cheios aí de problemas aí que a gente está vendo agora? Fazendo uma revolução, Fernando, fazendo uma revolução que já começou. Essa revolução que o Salutes representa, essa revolução que algumas pessoas estão colocando em prática no dia a dia. Banha de porco, colesterol faz mal? Não. Não. Ovo, falaram que era o vilão da alimentação. O ovo era o vilão. A fritura o colesterol pode, alto. O colesterol, se não tiver colesterol, o teu cérebro não funciona. 90% que está dentro da tua cachola é colesterol. Teu intestino não funciona. O meu está funcionando bem, o meu colesterol aí. O colesterol altíssimo. Se você não tiver o colesterol bem no seu organismo, teu intestino não funciona. Não há trânsito intestinal sem colesterol.
Tem o bom, tem o ruim, é certo, mas não se morre de colesterol nas artérias. O que se morre é o excesso de cálcio que calcifica e cria determinadas barreiras nas artérias. A artéria fica, vamos assim, dura, e aí quando você não consegue ter uma passagem mais tranquila do sangue, e eles ela pode quebrar. E se quebrar, você Não, tem e uma, a- você não, e pode elas ter calcificam. pode ter um AVC, você pode ter Não, um e a problema. gordura pode calcificar nas paredes, impedindo que haja assim. Mas aí é o cálcio, não é a banha de porco. Hoje você cozinha com Cálcio é banha o de porco. grande vilão. Exatamente. Existe a banha de porco hoje que está sendo consumida, inclusive nos supermercados hoje está se consumindo banha de porco. Sabe-se hoje, avalia-se as pesquisas, que quando foi feito o óleo de soja, foi feito o índice de começar de ataques cardíacos começou muito, cresceram demais por conta dos óleos industrializados, não por causa da banha de porco. Hoje está se voltando para a banha de porco. Óleo de Hoje, oliva, que é o azeite. O vamos chamar azeite, assim. o Ó, deixa azeite eu- de oliva. deixa eu só Tem ver- as feiras calma, orgânicas. cara. Calma, calma, Eu calma. tô calmo. Você Deixa, não deixou eu que estava responder. ao vivo. Ao vivo é complicado. Ó. O José Borges, que é o Padre Borges, está aqui Ótimo. acompanhando nossa programação. Quero mandar um grande abraço para o Padre Borges. Padre Borges, o bom filho a casa torna. Só tem que voltar para a TV Guarulhos. Aqui também conosco, a Marisa de Sá. Olha, um grande abraço para também Marisa de Sá, que está nos acompanhando. O Rodrigo Marrone, o Marcelo Colonato também está aqui conosco, que representa aí. Olha, o Marcelo Colonato, ele é uma das pessoas responsáveis pela questão da merenda escolar aqui na cidade de Guarulhos, ali e aqui, né? Porque nós estamos lá e estamos cá, né? Transmitido por São Paulo hoje. Quer dizer, e nessa discussão toda daquilo que é realmente importante para o telespectador, para o cidadão que está nos acompanhando agora. Ou seja, ele tem como fugir um pouco dessa questão do óleo industrializado, ele tem como voltar para as origens, vamos chamar assim, da casa da vovó, que fazia o ovo, usava banha de porco e ninguém morria. Ninguém morria e consumia um trigo muito melhor, de melhor qualidade. Hoje nós fazemos testes no nosso consultório e a gente percebe uma intolerância ao glúten muito alta. O glúten está virando uma cola dentro do intestino. As lactoses, a intolerância à lactose muito grande. Hoje se toma leite, não se pode tomar leite, pessoal. Leite é algo para um bezerro de 300 quilos. Nem de longe parecemos com isso. O leite não deve ser ministrado com a ideia de reposição de cálcio. Os médicos ainda falam isso. Eu estive num congresso de nutrologia dada por médicos para médicos do Brasil inteiro e se falava ainda em ministrar leite. Alguns interesses, sabe, que eu não vou especificar, alguns interesses da indústria querendo empurrar o leite para o consumo e para cálcio. O leite tira o cálcio dos ossos. Por intermédio da acidificação do organismo, o leite, o organismo, para alcalinizar, ele vai lá e retira o cálcio dos ossos. Isso está comprovado cientificamente, tem pesquisas várias, além de causar intolerância em muitas pessoas. O que acontece? As pessoas vão envelhecendo, o intestino não tem mais capacidade de absorver tamanhas toxinas. E aí entra assim, o glúten, entra o leite e outros alimentos que precisamos testar no nosso consultório. Em relação às alternativas, tem feiras orgânicas, de produtos orgânicos. Eu vou atender a semana que vem uma moça muito culta, muito inteligente. Sabe o que ela falou para mim? Você trabalha, eu sou artesã e produtora rural. Ela deve ter uns 20 e poucos anos. Foi criada em São Paulo, está vivendo num sítio, produzindo ovos de galinha caipira, além de produtos naturais na sua horta. Como é que se sai disso? Uma revolução silenciosa que já começou. Hoje as pessoas não consomem o que a indústria manda falar que é bom, não tomam os remédios que precisam tomar, ou eles falam que pode tomar, e vai buscar a busca da saúde integral, que é isso que nós buscamos. Essa é a saída. Eu não vejo outra. Você consegue ver outra? Se você Não, vê outra, não, me ensina. não. Na realidade, é que as pessoas às vezes não conseguem
é o caminho para procurar essa questão da saúde integral. Porque a saúde integral, ela é uma saúde que diz respeito à família, diz respeito à vida espiritual, aos seus relacionamentos na sua vida da familiar e na sua relação amorosa. É a questão da saúde, vamos chamar assim, estrito senso, quer dizer, a questão saudável. Sim. Então, você tem um arcabouço, saúde econômica. Então, você tem ali um arcabouço que faz com que a pessoa precise cuidar de várias questões, várias áreas na sua vida, para exatamente poder ter ela fluindo bem. Eu acho que isso você procura através de uma série de ações como essas que você tem mostrado aqui conosco. Eu, inclusive, faço aqui um desafio para você, viu, Baldan? Que é o seguinte: esse tipo de ação que a gente está falando agora, muitas vezes a grande mídia não debate. Debate uma vez ou outra, faz uma matéria especial aqui, outra ali, mas você não tem isso sempre. E eu sei que você, de várias e várias maneiras, sempre buscou levar isso para o telespectador, para o internauta, para o cidadão, né? E eu queria que, em alguma medida, você também considerasse a TV Guarulhos, com a sua área de produção, com a sua área de veiculação, para poder exatamente avançar, a TV aberta de São Paulo também, para poder exatamente avançar na contramão da grande indústria de remédios, na contramão da grande indústria de agrotóxicos, ou seja, podendo colaborar com as pessoas que nos assistem para que elas possam realmente ter saúdes, ter qualidade de vida. É um grande prazer, eu me sinto lisonjeado para isso. Há 9 anos atrás eu comecei com um programa sobre acupuntura exatamente pensando nisso. E desde lá para cá eu tenho feito vários cursos de extensão universitária, curso de pós-graduação em ortobiomolecular, curso de pós-graduação em psicopatologia, e a gente tem percebido o seguinte, que tem na indústria da morte, tem a indústria alimentícia, a indústria da medicina alopática, a indústria farmacêutica que vende remédio. Um produz veneno e o outro tenta buscar o remédio. E junto com a dos agrotóxicos. E pior, uma está comprando a outra, estão se criando grandes conglomerados financeiros, que é o mundo novo. É o mundo novo. Ou a gente se locupleta, ou o que vai acontecer com isso? Né? O que a gente tem que ter em mente, aí eu também falo com o Padre Borges e também por Marcelo Colonato, é que a nossa vida na Terra ela é por um período. O que a gente deixa na Terra são o nosso legado de boas ações, de boas amizades, de boas práticas, mensagens, né? E o nosso legado, na verdade, fica como ideias. O que a gente deixa aqui é o nosso trabalho. Não adianta amealhar fortunas como essas indústrias fazem, porque não vão levar para o lado de lá. Não vão levar para lá. E aí sim, precisamos ter saúde espiritual, saúde mental, saúde psicológica, saúde física, e todas elas estão intrimbicadas. Eu quero aproveitar para responder uma pergunta aqui de um telespectador, se me permite. 2 minutos. 2 minutos, do Fernando Luigi. Eu tenho uma pergunta: a diferença entre o aumento da pressão arterial por conta do sódio alimentício e da pressão alta emocional. Se existe diferença? Existe sim, mas ao mesmo tempo existe um brincamento. Porque você pode estar com sódio, mas se você estiver bem emocionalmente, a tua pressão, o sódio não vai aumentar tanto, a pressão vai aumentar rapidamente e vai voltar. Quando você está com algum problema emocional, esse sódio impacta mais e você não consegue metabolizar. Então esse sódio fica pressionando para que se mantenha essa pressão arterial. Então, resumindo, evite notícia ruim. Evite notícias ruins e reduz o sal, obviamente, mas não o sal do Himalaia. O sal do Himalaia ajuda a equilibrar a pressão. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha da indústria, esse é um lixo, joga fora. O cloreto de magnésio tem 82 tipos de minerais que o teu organismo, o meu organismo, o teu organismo precisa. Consuma. Deixa eu terminar o programa de hoje agradecendo também a manifestação de carinho da Carla Marques, do Smack Simões. O Smack Simões é um dos maiores repórteres fotográficos que nós temos. É um brasileiro morando em Milão. Um grande abraço para você, Smack. Suas fotografias são maravilhosas. Tchau, bello, como está aí?
E também a Sandra Diniz Guimarães está falando, grande Baldan, estou sentindo falta dos Salutes, que é um programa que você apresenta ainda, né, durante muito tempo nas redes sociais, na internet, com o nosso querido Luquete na UTV. Momentos finais, eu preciso me despedir de você e me despedir também da Cássia Franco. Ela está no estúdio lá, só para a gente despedir da Cássia, ou a gente não vai fazer essa interação na despedida da Cássia. Eu queria tanto vê-la participando desse momento tão especial para nós. E agradecendo também a Cássia e todos os internautas que participaram por intermédio do Facebook, e também agradecer a você, Fernando, ao Fábio, que nos proporcionou esse momento, essa transmissão histórica. Me sinto lisonjeado, com bastante responsabilidade. E que qualidade, hein? Com todo respeito, que eu estou acompanhando ali a qualidade da imagem, a qualidade do conteúdo. Esta sim nós nunca abrimos mão, mas olha, estou muito feliz mesmo de a gente ter conseguido realizar essa transmissão. Cássia, muito obrigado, Cássia, um grande beijo para você. Olha, super beijo pra você, Fernando Mauro, que vai fazer aniversário no domingo, dia 9, tá vendo? Já é um presente de aniversário essa transmissão histórica para nós, dos canais comunitários, onde podemos estar falando tanto do estúdio em São Paulo, como aqui em Guarulhos, ao vivo, interagindo com os nossos telespectadores e internautas. E ao querido, né, acupuntor e também terapeuta neural, o João Carlos Baldan. Olha que lindo, foi uma verdadeira aula, foi maravilhoso. Espero que você possa estar ao vivo aqui também no meu programa. E óbvio, agradecendo a Deus essa oportunidade de crescer cada vez mais nos canais comunitários, a TV Guarulhos e também o canal de São Paulo através da API, Associação Paulista de Imprensa, da onde é o estúdio que está sendo feita esta transmissão. E óbvio, Carlos Neto, ele que, olha, genuinamente, de uma maneira muito inteligente, elaborou tudo isso hoje de uma maneira muito eficaz e deu tudo certo. Uma qualidade de imagem e som. E também o Meirelles, que está aí do outro lado. Aqui também nas câmeras o Lucas Braga e aí o Felipe e o meu querido Fábio Pereira. Quero você aqui também, viu, Fabinho? Super beijo. Deus abençoe vocês. Beijo, abraço e tchau, tchau. Estamos aqui de segunda a sexta às 18 horas, pouco, hein, ao vivo. Uma hora foi pouco, queria agradecer demais. E olha, o Neto, quando ele quer, ele faz bem, viu? Isso é uma prova disso. A Carla Marques também está sentindo falta dos Salutes, está dizendo que é top demais esse programa, e o nosso querido Baldan. Baldan, muito obrigado. Obrigado a você, telespectador e internauta que esteve conosco. E na sequência, nós convidamos você a ficar ligado na programação da TV Guarulhos, canal 3 da NET. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. TV Guarulhos, a TV que é demais. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.